Meus amados, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer estarmos juntos mais uma vez, mesmo distante, né? Mas a nossa comunhão é sempre renovada através desse instrumento gracioso, né? Chamado internet, também aqui com auxílio, né? Com toda essa turma bonita aqui e boa, participando e tornando tudo isso aqui, né? Visível, né? E que nós possamos estar juntos mais uma vez através desse sistema maravilhoso. Louvar a Deus pela vida de Hebe também, que sempre nos disposto, né, para nossas vidas, para estar cedendo, né, nos concedendo esse espaço aqui no seu estúdio. Meus amados, uma noite de oração, já oramos, já bendizemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse momento nós queremos meditar na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, que está escrito assim. Amém. Aleluia, glória a Deus. Verso 5 diz assim, Mateus 8, verso 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó do reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Amém, meus amados? Meus queridos, a Bíblia diz que o justo viverá por fé. E nós que cremos em Jesus Cristo, que entregamos a vida ao Senhor, meus amados, nós fomos justificados por Cristo, nós temos que viver, temos necessidade, devemos viver por fé. Devemos exercitar essa fé, devemos caminhar na fé, devemos sempre crescer na fé. Portanto, aquele que tem fé em Cristo, ele deve exercer a fé, meus amados, de forma graciosa. E essa fé, sendo exercitada por ele, é uma fé que cresce a cada dia na vida dele, essa fé se torna agradável a Deus. Agradável a Deus. A fé que eu e você exercita, que você todo dia faz questão de praticá-la perante ao Senhor, perante Jesus Cristo, ela alegra o coração de Deus. É a fé que alegra o coração de Deus, a fé em Cristo Jesus. Quando olhamos para a Bíblia, sempre vamos ver como Deus se alegrou com a fé de muitos homens que creram nele. Como Deus se alegra com aquele que crê no seu poder, na sua graça e na sua misericórdia. Quando, meus amados, nós olhamos para a vida de Abraão, e nós vamos ver que em Gênesis capítulo 15, verso 6, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Louvado seja Deus. Ele apenas creu. E aquela fé, meus amados, gerou nele exatamente a bênção de Deus. E aquela fé também agradou a Deus. De maneira que quando eu creio no poder de Deus, quando eu creio em Jesus Cristo, alegra o coração de Deus. Exercitar a fé, exercer fé para agradar o coração de Deus. Quando nós olhamos, meus amados, para a fé, nós vamos perceber que aqueles que creem, eles são abençoados. De maneira que, quando eu creio, além de receber a bênção do Senhor,
meus amados, eu também alegro o coração de Deus. Em Números capítulo 13 e 14, nós vamos ver algo bem interessante, onde Deus ordena a Moisés que separe 12 homens, um de cada tribo, e mande estes homens para espiar a terra, olhar a terra prometida por ele ao seu povo. E ali Moisés faz como Deus lhe ordenou. Ele escolhe 12 homens, e entre esses 12 homens estavam Josué e Calebe. E eles vão no prazo de 20 dias para ir e 20 dias para voltar. Eles vão até aquela terra que o Senhor havia prometido a Abraão, aquela terra que manda leite e mel. E o Senhor envia exatamente, e Moisés envia exatamente 12, um de cada tribo, para espiar a terra e ver a terra que Deus lhe daria ao seu povo. Eles ficaram encantados, ficaram maravilhados, porque aquela terra era muito produtiva. Era uma terra, realmente uma terra que mana leite e mel, como falava o Senhor, como dizia o Senhor. E ali era uma terra muito produtiva, uma terra linda, meus amados. Ali eles levam 20 dias para ir àquele lugar e 20 dias para voltar. Portanto, 40 dias eles veem aquela terra. Ficam alegres, contentes com o que viram, com a bênção do Senhor. Diz o texto sagrado que para carregar um cacho de uva foram 2 homens, tão grande que era, tão pesado que era, tão maravilhoso que era aquele cacho de uva. E aqueles homens voltam encantados. Porém, meus amados, quando eles chegam e narram todas aquelas bênçãos, aquilo que Deus havia separado para eles, para dar a eles, usando a sua fé, mas eles dizem, mas além disso, lá tem gigantes, lá tem homens enormes, que nós perante eles, pertinho deles, somos como gafanhotos, e nós vamos morrer. E naqueles 12, meus amados, 10 incitavam o povo a não crer no milagre de Deus, no poder, naquilo que Deus havia prometido a eles. E diz, realmente, a terra é bonita, mana leite e mel, é produtiva, é maravilhosa, mas lá nós vamos morrer, porque os homens são gigantes. Meus amados, eles não creram na promessa de Deus. Eles não creem em Deus, eles desagradaram o coração, deixaram o coração de Deus triste. E a Bíblia diz que Deus se irou com a falta de fé daqueles homens. 10 daqueles homens, apenas 2, meus amados, Josué e Calebe, diziam e conclamavam ao povo, dizendo, o Senhor nos dará aquela terra. O Senhor prometeu, o Senhor tem poder, o Senhor vai fazer. O Senhor fez promessa ao seu povo, fez promessa a cada um de nós. Ele vai nos dar, porque o Senhor tem poder para fazer isso. Mas o demais envolvia o povo e levava o povo a não crer no milagre de Deus, no poder de Deus, meus amados. De maneira que Deus se irou contra aquele povo que não creram no seu poder, não creram na sua promessa, não creram no seu milagre. De maneira que Deus puniu aquele povo. E nenhum daquela geração, a não ser Josué e Calebe, porque creram. Mas os demais que não creram, nenhum deles viram o milagre de Deus, viram a promessa de Deus se cumprir. Mas, meus amados, o fato é que Josué e Calebe creram. E isso agradou o coração de Deus, alegrou o coração de Deus. O que acontece? Eles não vão apenas ver a terra. Eles vão entrar na terra, eles vão possuir a terra. Eles vão receber o milagre de Deus em sua vida, porque creram. Então o fato, meus amados, é que eu e você, justificados pelo sangue de Cristo, nós precisamos crer. Nós precisamos exercer a fé em Cristo Jesus e crer que Ele vai fazer, que Ele é poderoso, que Ele tem poder. Não adianta o tamanho do gigante, do problema. O que nós temos que crer é no Deus grande, que é acima de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. E você tem que crer, meu amado e minha amada, você tem que crer no poder de Deus na tua vida, na nossa vida. Nós devemos crer. Isso alegra o coração de Deus. E a bênção será sobre a nossa vida. Aleluia. Eles possuíram a terra, viram o milagre de Deus, porque creram em Deus. Nós que cremos em Jesus, além de recebermos o que precisamos, necessitamos, meus amados, ainda alegramos o coração de Deus. Sempre que exercitamos a fé, sempre que praticamos a fé, meus amados, nós alegramos o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Quando eu olho para o texto que nós lemos nessa noite, meus amados, eu vejo a fé de um homem que alegrou o coração de Deus.
A fé de um homem que alegrou o coração de Deus. Ações de um homem que alegrou o coração de Deus, que alegrou o coração de Jesus Cristo. Eu queria ler com os amados, quem tiver com a Bíblia em casa, a partir do verso 5. Nós vamos ler até o verso 10. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados a minhas ordens, e digo: a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu servo faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aleluia. Uma fé, uma ação deste homem que alegrou o coração de Deus. Meus amados, o que eu vejo em primeiro lugar é um homem piedoso. Um homem piedoso. Um homem que se compadecia do próximo. Um homem que sentia a necessidade dos mais fracos, porque ele não vai pedir para ele. Esse centurião, um homem que comandava 100 homens, 100 soldados, um homem cheio de autoridade, um homem romano, ele tinha poder e tinha domínio sobre aquela região. Ele tinha, meus amados, autoridade, mas era um homem que era cheio de piedade, um homem piedoso, que se compadeceu, meus amados, do seu servo, do seu escravo. Porque ele estava doente, estava precisando de uma cura. E certamente os medicamentos, aquilo onde ele recorreu, as pessoas que foram até aquele homem que estava enfermo, não conseguiram curar aquele homem. Ele estava padecendo até a morte. E alguém certamente falou de Jesus Cristo. Ele ouviu falar de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo que podia curar. E ele vai, meus amados, ele vai até Jesus Cristo. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Ninguém jamais foi até Jesus e recebeu não. Sempre recebeu a bênção. Alguns insistiram mais um pouco, como aquela mulher cananeia que corria dizendo: minha filha está endemoniada, está padecendo. Ela insistiu, ela correu atrás. Jesus abençoou aquela mulher, dando a cura à sua filha. Jesus também vai fazer na vida desse homem. Mas o que eu vejo, em primeiro lugar, na vida desse homem, é que esse homem era piedoso, que se compadecia do próximo, se compadeceu do seu escravo, que estava muito doente. E em segundo lugar, meus amados, aquele homem, ele não se exaltava. Era um homem, meus amados, mesmo sendo centurião, mesmo tendo toda a autoridade, mesmo sendo reconhecido como sendo um senhor sobre aquela região, meus amados, ele não se exaltava. Era um homem humilde, era um homem quebrantado. Aquele homem não se sentia digno que o Senhor entrasse em sua casa. E Jesus era simples. Jesus não andava com roupas reais, de reis. Ele era simples. Talvez uma alpercata, uma sandália simples, uma vestimenta simples. Mas ele diz: eu não sou digno de receber Jesus Cristo com toda essa glória, com toda essa graça em minha casa. Meus amados, aquele homem era humilde, era um homem quebrantado. Ele reconhecia o senhorio de Jesus Cristo. Ele reconhecia que Jesus não era um simples homem, um simples profeta, mas aquele homem era o Todo-Poderoso. Eu não sou digno de receber em minha casa. Mesmo sendo comandante de 100 homens, de 100 soldados, meus amados, aquele homem, mesmo sendo cheio de autoridade, ele não se engrandecia e não se exaltava. A humildade daquele homem, a piedade daquele homem, alegrou o coração de Jesus Cristo. Aleluia. Terceiro lugar, aquele homem demonstra a sua fé em Cristo Jesus de uma forma maravilhosa. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo poderia curar, sim, mas não precisava ir lá. Ele diz que Jesus, apenas com uma palavra, apenas com uma ação dele, sem nem ir lá na sua casa, o seu servo ficaria curado. Mesmo estando longe, mesmo estando distante, Senhor, diz ele, o Senhor não precisa
Não há necessidade de o Senhor entrar na minha casa, porque o Senhor tem o poder também de longe. O mesmo poder que o Senhor tem de perto, também o mesmo poder de longe. O Senhor pode alcançar o meu servo, o Senhor pode curar o meu servo, e ele ficará sarado, ficará curado. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Aquele homem exerceu a fé, creu no poder de Jesus Cristo, meus amados, e isso alegrou o coração de Jesus. Isso alegrou muito o coração de Jesus. Ele disse, nunca vi, jamais achei fé como esta em Israel. Aleluia. Portanto, meus amados, a fé daquele homem alegrou o coração de Jesus Cristo. O homem cheio de autoridade, mas ele disse, a tua autoridade, Senhor, é maior do que todas as coisas. Apenas uma palavra tua e o meu servo, o meu escravo, ficará curado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Meus amados, tem uma coisa maravilhosa. A fé daquele homem não apenas resultou na alegria no coração de Jesus Cristo. Não resultou apenas na cura do seu servo, meus amados, mas a fé daquele homem também resultou em salvação. Louvado seja Deus para todos sempre. E quando eu vejo o verso 11, que diz assim, digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quando ele disse, jamais vi fé, achei fé, como a desse homem em Israel. E ele olha para aquele homem quebrantado, um homem cheio de humildade, cheio de piedade. Ele diz, este homem vai sentar nos lugares celestiais, juntamente com Abraão, Isaque e Jacó. Virão de outros lugares, virão de outros reinos, de outros países, de outras nações. Assim como eu e você, meus amados, do Brasil, nós vamos sentar, aleluia, vamos sentar com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Depois que passamos essa tribulação, essa luta nessa terra, toda essa dificuldade que nós enfrentamos, meus amados, nós vamos ter regozijo na presença do Todo-Poderoso. A ação de Deus não é apenas aqui, não é apenas agora, não é ação apenas física, não é apenas o cuidado daquilo que Ele tem por nós, mas principalmente o cuidado da salvação eterna. Aleluia! Glória a Deus! Muitas vezes, me encontro querendo desfalecer da fé. E meu pastor Alexandre, às vezes nós enfrentamos momentos difíceis que nós queremos muitas vezes até parar. Mas quando eu lembro da grande obra do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, desse Deus que nós servimos, aleluia, dessa graça maior, Ele dizendo que o inferno, os poderes das trevas não tem mais autoridade sobre nós. E o Espírito Santo ratifica o nosso espírito, que nós somos filhos dele, que nós somos dele, que nós vamos estar com ele por toda a eternidade. Isso é maravilhoso. Isso me alegra. Eu entendo que não só é aqui a bênção de Deus, mas tem uma bênção maior no reino celestial. Aleluia. O Senhor faz aqui, como fez para esse homem, para esse centurião. O Senhor faz, o Senhor opera. Mas o maior milagre que Deus já fez por nós, meus amados, é exatamente a salvação. Neste dia eu estava dizendo o seguinte: se o Senhor quiser nos curar, livrar desse mal, o Senhor nos livrará. Se o Senhor permitir esse mal chegar em nós, seja feita a sua vontade. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque quando tudo isso acabar, meus amados, nós estaremos no reino de glória, juntamente com o Senhor, louvando o nome dEle, engrandecendo o nome dEle. A alegria vai ser permanente em nós. Então as dificuldades passaram, a luta passou, e nós possamos chegar lá no céu, dizer, o Senhor é fiel. Eu cheguei onde Ele me disse que chegava. Não apenas numa terra física, numa terra que mana leite e mel, numa Jerusalém terrena, mas uma Jerusalém celestial. Louvado seja Deus para todos sempre. Isso acalma nossa alma, isso nos fortalece a cada dia, sabendo que o Senhor nos comprou, nós fomos resgatados por Ele, nós fomos comprados por Ele, além do cuidado que Ele tem para conosco aqui na terra, com toda a provisão, livrando todos os males, curando muitas enfermidades. Ele diz, vocês vão estar nos lugares celestiais, vocês vão sentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia, glória a Deus, meus amados, glória a Deus, aleluia. E aí a bênção que ele queria,
Aquela bênção veio sobre a vida dele. Ele queria a cura do servo. Ele não foi atrás de salvação. Ele não foi bajular Jesus. Ele queria a cura do seu servo. Eu preciso da cura. Apenas uma palavra tua e o meu servo fica curado. O verso 13 do texto que nós lemos diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Aleluia, aleluia, meus amados. Jesus, você sabe, você já tem experiência com Deus, você sabe como Jesus é poderoso. Você sabe como Jesus já agiu e tem agido na tua vida. Você já tem percebido e tem agradecido a Deus muitas vitórias que Ele tem lhe dado, tem nos dado. Como Deus tem nos abençoado na terra, meus amados. E aquele homem, usando a sua fé, que alegrou o coração de Deus, ele recebeu a bênção terrena, a cura do seu servo, mas também o Senhor disse que ele estaria na mesa celestial, com Abraão, Isaque e Jacó. Use a sua fé, exerçam a fé em Cristo. Nós, os justos, vivemos por fé. Nós, os justificados em Cristo Jesus, nós devemos viver por fé. Quando nós colocamos a nossa fé em prática, isso agrada a Deus, isso alegra o coração de Deus. E como alegra o coração de Deus, meus amados, como alegra. Eu não sei o que você está passando ou vivendo. Talvez seja como esse homem que venha a Jesus Cristo querendo uma cura até para alguém, não, alguém da sua família, alguém que você ama muito, alguém que está enfermo, como Jussiele pediu até para a avó dela, que o Senhor visitasse nessa noite. Nós vamos estar orando mais uma vez por essa causa. O Senhor pode curar aquela serva do Senhor, meus amados. Talvez não uma cura, mas talvez uma providência financeira, por esse momento que nós estamos passando tão difícil na terra, não só no Brasil, mas em toda a terra. Talvez uma providência, né? Uma provisão de Deus em sua casa, na sua vida. Talvez seja isso. Talvez você está precisando de uma ação de Deus na tua casa, na tua família. É o esposo que não lhe entende mais. É um casamento que está sendo destruído, o matrimônio está sendo destruído, a casa está sendo destruída. Os filhos não obedecem mais aos pais nem às mães. Talvez o inimigo entrou na tua casa e quer bagunçar, quer cirandar, e você precisa de um milagre, precisa de uma ação de Jesus Cristo em sua casa. Ele não precisa ir aí fisicamente, mas Ele vai com seu poder, com apenas uma palavra dEle, e a sua casa, o seu lar vai ser restituído, vai ser restaurado, tudo vai ser transformado no poder de Jesus Cristo, aleluia, pela tua fé, a fé que alegra o coração de Deus. Talvez seja uma libertação. Talvez seja uma pessoa querida que você ama muito, até um filho que você ama muito, que está nas drogas, que está perecendo, que está caminhando para a morte. E aí você deve usar a sua fé em Cristo Jesus, crer nele. Não desfaleça a tua fé, mas exerça a tua fé a cada dia mais e mais. Além de agradar o coração de Deus, além de alegrar o coração de Deus, meus amados, você pode ver o milagre na vida do teu filho, na tua casa, na tua família, a provisão, a cura, o milagre acontecer. Você não vai só apenas ver o milagre acontecer fisicamente, mas também a bênção de Deus sobre a tua vida, onde Deus diz: eu me alegrei com a fé do meu justo. Eu me alegrei porque o meu filho, a minha filha creu em mim. Ele entende que eu posso fazer. Ele creu no meu poder. Isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração de Deus. Aleluia. Use a fé em Cristo. Apenas uma palavra do Senhor, e tudo será transformado. E tudo vai ser reestruturado. Tudo vai renascer, tudo vai ser transformado. A tua história vai ser reescrita pelo poder de Deus. Confie nele. Não é impossível para Deus. Eu sei que você já tem experiência com Deus. Eu sei que você já viu os milagres de Deus na tua vida. Eu sei que você já viu como Deus operou na tua casa, na tua família, como Deus libertou aqueles que você nem imaginava que viesse a conhecer Jesus Cristo. Deus já fez.
E por que você muitas vezes nesse momento está passando agora, está desfalecendo, achando que Deus não está agindo? Ele está vendo a tua situação, Ele está ouvindo o teu clamor, a tua oração, Ele está ouvindo, e Ele vai agir. Creia nesse Deus poderoso, exerça a fé, acredite que Ele pode fazer nova todas as coisas. Entrega todos os teus problemas, todas as dificuldades ao Senhor Jesus Cristo, e a história, a tua história será uma nova história, com apenas uma palavra do Senhor, e tudo é transformado, Portanto, nessa noite, descanse nele, use a fé, a sua fé alegra o coração de Deus.